Oi, oi, oi. Hoje vamos ter uma live com a Mitra, que ela é fonoaudióloga e é psicanalista. E ela vai falar um pouquinho sobre a função materna e a função paterna. Quem estiver assistindo gravado pode dar uma adiantada para organizar até a Mitra chegar. Eu vou colocar aqui o título para quem for chegando depois. Oi, Ana! Oi, Natália! Quem for chegando, se quiser ir encaminhando ali no aviãozinho essa live para outras famílias que pode estar ajudando, contribuindo, sempre com conhecimento, né? Então, é só apertar ali no aviãozinho que já compartilha. Esperar a Mitra chegar. Quem não estava aqui antes, vou repetir. Então, hoje a live vai ser sobre função materna e função paterna, que a Mitra, que ela é fonoaudióloga e psicanalista, ela vai trazer algumas informações para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essas funções. Deixa eu ver aqui a Mitra. Ela deve estar chegando. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser já ir colocando as perguntas ou ir pensando em algumas coisas que podem ser perguntadas para Mitra, para aproveitar essa oportunidade. Vai ser uma live curtinha, porque infelizmente depois a Mitra ela tem um compromisso, mas de qualquer forma vamos aproveitar enquanto ela estiver com a gente, né? A Mitra chegou. Oi, Mitra. Olá! Tudo certo? Vou abrir aqui a minha porta, senão eu fico sem sinal de internet. Ah, sim, é verdade. Senão vem a internet. Não nos deixe na mão, né? Isso. Então, eu estava falando um pouquinho para o pessoal, né, que a tua formação, sobre o que a gente vai conversar hoje. Mas se tu quiseres se apresentar para o pessoal que é do meu perfil, para poder estar te conhecendo também o teu Instagram, fica à vontade. Tá bom, mãe. Então, boa noite aí para o pessoal que está nos vendo ou que vai nos ver depois. Tive o privilégio de conhecer a Anne num projeto, né, no ABC das Emoções, com a Sabrina, com a Jane. E aí começou a pandemia, começou a loucura e tudo virou, né? Mas estamos aqui e tu me perguntou em dezembro, né? Ah, Mitra, quer fazer agora? Quer fazer depois? Eu falei, depois. Depois, Vamos nos organizar. porque eu acho que foi uma enxurrada, né, de lives aí. E acho que o pessoal tá precisando descansar um pouco. E a gente pensou também, né? Bom, de repente, no início do ano que vem, as mães também vão... As mães, os pais estarão um pouco mais tranquilos. Não sei, né? Acho que estava todo mundo tão... meu Deus, e agora? O que fazer? Né? Que aí a gente deixou para fevereiro e fevereiro chegou e aqui estamos, né, Anne? Mas enfim, então meu nome é Mitra, minha primeira formação, então, foi em fonoaudiologia. Me formei na Univale em 2005, já tem um tempinho. E sempre fui encantada pelo universo infantil. Quando acabei entrando para psicanálise, aí fiz minha primeira formação. Depois fiz uma pós-graduação nos transtornos da infância e da adolescência pelo Centro Clínico Lídia Coriá, que é um centro todo especializado na área dos transtornos da infância e adolescência, e eles têm uma base psicanalítica. Então, esse é mais ou menos o meu percurso. Eu fiz mestrado em psicolinguística, que foi uma ponte entre a fono e a psicanálise. Mas eu atendo aí crianças desde o meu estágio em fono, que foi em
Nossa, quando que eu comecei o meu estágio, gente, em fono? Em 2002, eu acho que eu comecei o meu estágio. Imagina, faz muito tempo, né? Eu lembro que eu levei um esporro da minha professora na época, porque eu fiquei com pena, era uma criança na clínica de fono lá na Univai, ela tinha síndrome de Down. E eu, no meu ímpeto, assim, né, de ajudar e de querer fazer, eu fui lá e dei a minha agenda para a criança. Dei a minha agenda pessoal, ela era toda, lembra, ela tinha uma capa toda fluffy, assim, toda fofinha, e eu dei essa minha agenda. Dei, a criança pediu e eu dei, né? E lembro que ali foi o primeiro grande esporro que eu tomei, de que a gente não dá as nossas coisas pessoais para os nossos pacientes, né? Porque a criança vai sempre. Aham. Mas eu começo a falar e não paro mais. Vou ficar quietinha aqui. Vou esperar. Não, mas é isso mesmo, essas vivências que acho que são coisas ricas e que a gente vai aprendendo e que é muito mais do que um simples conteúdo, mas que é legal a gente contribuir até para a questão de conhecimento mesmo, né, de quem não é da área, quem não tem algumas informações, eu acho que são curiosidades e vivências legais para ser compartilhada, né? Mas te convido então para falar um pouquinho sobre a função materna e a função paterna, e acho que algumas vezes cai meio que pelo óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Tem algumas coisas que eu percebo no meu dia a dia que são um pouco equivocadas, e acho que a Mitra vai trazer bastante clareza pra gente sobre isso. Fica à vontade, Mitra. Mas posso fazer um gancho aqui contigo? Sim, O, o, sim. o que para ti fica equivocado, assim, só para eu. Eu vejo a diferenças de gerações o que vem acontecendo. É a questão de o pai e a mãe, por estar trabalhando às vezes o dia inteiro, se sente na obrigação de estar dando coisas para compensar para a criança. Então, vejo muito algumas famílias ver a função de pai e mãe de ter essa obrigação de sempre estar agradando, de sempre estar mostrando que é um mundo meio que fantasioso, que os pais são super-heróis. Vem muita questão de, eu tenho medo de demonstrar minhas emoções, eu tenho medo de expor o que eu estou sentindo. Então, pelo que eu penso, assim, que vai se perdendo um pouco essa função materna, essa função paterna. Fora outros contextos que tem por trás, né? Mas isso, para mim, é gritante, assim, de tantas famílias que aparecem com esses discursos, né? Então, eu vou um pouquinho para a teoria, para a gente ir desdobrando e para que a gente chegue nessa questão que você está Uhum. trazendo, né? Em primeiro lugar, uma criança, ela, ao ser gerada, ao ser gestada, né, ela é primeiramente falada. Então, existe todo um desejo e um contexto em torno deste bebê que vai nascer. Os pais, eles, na maioria das vezes, eles se preparam para essa gestação. Tem sempre uma narrativa em torno desta mãe que vai gerar um sujeito, que vai gerar um bebê. Essa narrativa, esse discurso, ele coloca essa criança num lugar. E esse lugar, ele cria marcas nesse bebezinho. Né? Porque esse bebezinho, ele vai nascer e ele vai sentindo nessa transmissão de que existe um outro diferente dele mesmo que faz essa função. Né? A princípio, e na maioria das vezes, é a mãe. Mas às vezes não é a mãe. Às vezes é uma tia, às vezes é uma avó, às vezes é uma madrinha, às vezes é uma babá. E muitas vezes essa função que o pai deveria exercer, muitas vezes não é cumprida pelo pai. Às vezes é um tio, um avô,
um padrinho, alguém, né? Alguém que vá exercer essa função. E essa função, ela é muito simbólica. Ela é muito simbólica. Porque a maternidade, ela exige dessa mãe, no primeiro momento, algo muito orgânico, muito biológico. Num segundo momento, continua sendo algo muito orgânico, muito biológico. Porque quem vai dar banho no bebê? Quem vai trocar a fralda? Quem vai dar mamar? Quem vai colocar para dormir? Quem vai fazer isso? Veja, tudo isso é da ordem do biológico, é da ordem do orgânico, é da ordem de um real. Quer dizer, existe ali um bebê que é um pedaço de carne e que precisa que alguém cuide dele, senão ele morre. É muito simples, na verdade. Mas a estrutura psíquica e linguística deste bebê não é tão simples assim. E aí que entram todas as questões, todos os problemas, todas as dores, todo o sofrimento, que é quando eu, enquanto mãe e pai, não dou conta de exercer a função. Porque função é diferente de papel. Papel de mãe e papel de pai, qualquer um pode assumir, pode tomar frente. Mas a função simbólica, fálica, essa que tu vai transmitir no desejo desse bebezinho, né? Essa entrada do pai, porque é muito fácil a gente ter uma relação simbiótica entre mãe e bebê. É muito natural que mãe e bebê sintam-se como se fossem um só. Né? E claro, isso é maravilhoso, né? Na primeira infância, eu preciso que o bebê e que a mãe sejam um só. Né? Porque esse bebê ali, que é um pedaço de carne, ele precisa ser simbolizado. Porque se ele não é simbolizado através do desejo e do discurso deste que faz a função materna, ele vai ser um pedaço de carne. E é nesse diálogo, e é nesse discurso, e é na boca da mãe que o pai entra como um terceiro elemento. Então a gente tem essa mãe, a gente tem esse bebê que estão aqui nessa simbiose. Ótimo, né? A gente precisa desse primeiro momento de alienação. Esse primeiro momento de alienação, ele vai fazer com que esse bebê, como diz o Freud, ele seja essa majestade, né? A sua majestade, o bebê, para que num segundo momento um corte seja feito por esse terceiro, que geralmente é o pai. Muitas vezes o que a gente vê na clínica, seja ela pedagógica, seja ela psicológica, seja ela psicanalítica, seja ela fonoaudiológica, a gente vê mães extremamente simbióticas com seus filhos, onde elas tomam frente e demandam dos seus filhos e dos seus maridos algumas atitudes que desqualificam o pai de seu papel. Então a gente tem crianças sem borda, sem limite, simbióticas e pais cada vez mais ausentes. Essa é a grande reflexão que eu queria trazer hoje. Sim, legal isso. Porque, já vou terminar de falar, eu falei, eu começo a falar. Não, claro. Não, mas é esse o objetivo mesmo. É uma reflexão, tá? É uma reflexão, tá, pessoal? Por favor, né? Não tome como regra, né? Não tome como regra,
tomem como, também não como exceção, mas tomem como um possível, tá? Então, assim, possíveis patologias clínicas são causadas ou geradas ou nascem, tá? De mães que não conseguem inserir este terceiro nesta relação dual, que num primeiro momento é constitutiva do sujeito, sim, mas num segundo momento ela pode atrapalhar o desenvolvimento e a constituição deste sujeito enquanto um indivíduo, enquanto uma criança separada da mãe. Polêmico. Sim. Polêmico. É tenso, né? Se eu pensar, é tenso a gente parar para refletir, né? É um assunto super importante, mas nem sempre é levado em consideração, em refletir e pensar, né? E é legal quando tu traz isso de que quando a criança e a mãe, ela é como se fosse um ser único, e no desenvolvimento da criança, até certa idade, acontece isso mesmo, né? Ela descobre que ela é um corpo diferente da mãe. Então, aonde tem alguns choques, né? Algumas pessoas rotulam como a adolescência dos 2 anos, mas não é que ela acaba se percebendo que ela é mais uma integrante no mundo, né? E acredito que quando a mãe tem essa dificuldade de estar deixando o pai entrar, né, nesse conjunto, nesse sistema familiar, é meio que algo natural que vai faltar uma pecinha do quebra-cabeça, né? Não sei se poderia dizer assim, mas algum reflexo tende a ser desenvolvido na criança. Mais ou menos assim, né, Mitra? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Uhum. E tu tem alguns exemplos, de repente, para estar trazendo para a gente de possibilidades que seriam essas patologias ou algumas coisas a ficar a desejar com essa ausência? Tá, então, eu né, vou trazer alguns exemplos extremos, tá, gente? Alguns exemplos clínicos, né? Que estão no extremo da coisa, né? Então, por exemplo, crianças que já estão mais ou menos ali com seus 5, 6 anos de idade e que não... isso a Sabrina fala muito, né, doutora Sabrina? E que não desfraldam. Que ficam ali naquela relação com a fralda, naquela relação com o cocô, né? Como se a criança presenteasse a mãe com esse cocô. Uhum. Então crianças que não fazem cocô, que não fazem cocô no banheiro, né? Que só fazem cocô na fralda, né? Eu atendi há muitos anos atrás um garoto que ele vinha para a sessão comigo e ele fazia cocô na sessão comigo. Então vocês imaginam uma criança de 5 anos, um menino grande, assim, gordinho, né? Quer dizer, comia bem, né? E ele entregava fralda para mim, né? Mal falava, né? Aí a gente tem mais uma questão, porque a gente começa a ter os atrasos de língua, os atrasos de linguagem, os atrasos de fala. Então ele mal falava, ele só entregava assim para mim a fralda e como se me dissesse, por favor, me deixa fazer cocô. Porque a minha mãe não quer. Porque para minha mãe eu preciso continuar sendo o bebezinho dela. E isso é muito inconsciente, isso que eu tô falando. É muito inconsciente. Pra mãe, ela só ama. Pra mãe, ela só tem amor. Né? Pra mãe, ela só tá protegendo a cria dela. E eu entendo isso, né? Mas é preciso que essa mãe tenha uma falta. É preciso que essa mãe sustente um buraco nessa relação, nesse vazio. Né? Hoje a minha mãe dizia... minha mãe está um tempo aqui comigo, aqui em Floripa, e eu levei ela rapidinho para comprar umas coisas e ela me disse assim, ai, minha filha, ia chover, ia dar tempestade, nem sei, né? Acho que não deu ainda, estava muito quente aqui em Floripa.
E ela disse, ai, minha filha, eu fico tão apreensiva quando você e o Kian saem de casa. Eu, hein, mãe? Né? Quer que eu fique em casa, que é plantando bananeira o dia inteiro? Ah, não, você não deixou eu terminar de dizer a frase, né? Eu fico tão apreensiva quando você e o Kian, que é meu irmão, saem de casa em chuva, em tempos de temporal e tal, né? Sim. Tô falando tudo isso para chegar... Para não crianças que ainda amamos 2 anos e meio. Para chegar no ponto de que uma criança, ela tá dizendo para mim na clínica, por favor, me ajuda, né? Me salva dessa mãe que não me deixa fazer cocô no vaso, porque à medida que eu faço cocô e xixi no vaso sanitário e não dependo mais da fralda, isso já me dá uma autonomia enquanto criança. Né? Meu Deus, doutora, essa ia se esbaldar, né? Com esse caso clínico. É verdade, ia ter muito a contribuir, né? E aí você como pedagoga, né, Anne? Meu Deus, você como pedagoga deve fazer milhões de associações, né? Com a questão da alfabetização, com a questão da linguagem. Porque uma criança que não consegue fazer cocô sozinha, como que ela vai falar sozinha? Né? À medida que eu abro a boca e me posiciono enquanto um sujeito no mundo, porque como que isso se dá? Porque eu falo. Enquanto eu não falo, eu sou um bebê. Olha como é uma relação intrinsecamente ligada. A Crista perguntou aqui a questão de uma criança com 2 anos e meio que ainda mama, né? Bom, 2 anos e meio, o que tu acha, Anne? Eu acredito que 2 anos e meio ainda é um bebê, né? Não deixa de ser um bebê. Mas tem que ver, às vezes, o que está por trás disso, né? Não é simples o mamar. Se o mamar, se a criança está levando como um momento de conexão dela com a mãe, né? Se ela tem essa necessidade, até que ponto a mãe também está se sentindo confortável quanto a isso, né? Que eu acho que, às vezes, a gente foca muito na criança, mas eu defendo muito a mãe ela se respeitar também, né, as suas vontades e entrar num consenso. Não é porque tem 2 anos e meio que não dá para ter um diálogo da maneira da criança, mas dá para a gente conversar. De repente, se a mãe está incomodada, isso pode ser encontrado outras alternativas. E tem também o ponto que às vezes as mães se preocupam em função da sociedade criticar, né? Por ela tá tudo bem, mas é o outro que de repente tá falando, poxa, tem 2 anos e meio, tá mamando, e se tá tudo bem, se tu tá fazendo aquilo por gostar, não tá te incomodando, não tem nada interferindo na tua vida em relação a isso, eu acho que tá tudo bem, né? Eu não vejo como um problema. A partir do momento que a mãe está incomodada ou a criança ela está se sentindo muito dependente daquilo, talvez para uma insegurança, alguma coisa assim, aí já é um ponto de a gente ter outro olhar, né? Ela que conseguiria mais definir isso. Mas enquanto conexão, momentos isolados de conexão, eu acredito que seja até saudável ter esses momentos, né? Com 2 anos e meio ainda é novinha, porque a gente vê muito custo comum esse desmame cedo também, por diversas situações, né? A mãe trabalhando, até essa função de, durante a gravidez, muito agito, muito trabalho, às vezes acaba refletindo também na produção de leite. Então, tem muitos fatores envolvidos, né? Que pode ser uma maneira da criança estar tentando se comunicar, né? De que estou aqui no nosso momento, momento meu e teu, e ninguém pode fazer isso por mim, a não ser a minha mãe, né? Uhum. Pensando fonoaudiologicamente, a questão da amamentação, ela também estimula toda a musculatura. Né? Porque o bebê precisa fazer o biquinho para pegar lá o seio da mãe, não é um ato muito fácil. Né? A questão da pega, né? Da pega do seio materno, tem todo um processo ali, mas toda a musculatura orofacial do bebê, bochechinha, língua, gengiva, todo esse processo ele vai ser fortalecido porque o bebê precisa fazer ele precisa respirar, coordenar a respiração pelo nariz, né? Porque ele tá lá com a boquinha no bico da mãe. Então ele precisa coordenar a respiração pelo nariz e
e o ato de sugar e o ato de deglutir. Então, pensando organicamente, é um exercício perfeito para desenvolvimento de musculatura. Fora os nutrientes que a gente sabe do leite materno, né? Agora, 2 anos e meio, vamos lá. A criança já é uma criança, ele já tem dente, ele ou ela já tem dente, então ele vai morder a mãe, vai doer. Ele ou ela já devem andar, já deve estar, já iniciou o processo, né? Então já é um bebê, não é tão pequeno, eu não sei o quanto ele vai caber confortavelmente no teu colo, e já come comida. Já é uma criança que não vive só de leite da mãe, precisa de comida. Então, negocia aí com teu filho, com a tua filha, vê se de repente uma mamada só na madrugada, não sei. Veja que o contexto é singular, é de cada um, mas enfim. Eu vejo por isso, né? Algo muito pessoal, mas vem a cobrança da sociedade, né? De que é muito grande, tá mamando. Então, esse acordo com a criança é legal para, se não acontece, para evitar isso, né? Ter momentos pontuais do dia que tu pode estar usando para esse momento de estar mamando, ter essa conexão com a criança. E é um processo que também não precisa ser retirado da noite pro dia, se o caso está incomodando a mãe também não está se sentindo tão à vontade, né? Pode ser uma coisa gradativa, pode ser uma coisa em conjunto com a criança, tá decidindo, tá conversando, a mãe explicando para ela, né? E para ser uma forma mais saudável para estar tomando essa atitude. Cheguei num acordo, né? A gente substitui aí por uma mamadeira. Não por muito tempo a mamadeira, né? Porque o bico da mamadeira, ele vai começar, né, a empurrar o teu céu da boca lá para cima. Então a gente começa a ter um céu da boca muito ogival. E aí ele empurra os dentes para frente. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de ceceio anterior, né? Que é aquele sabe? As crianças que começam. Né? Por quê? Porque tu está com o teu palato ogival, com os teus dentucinhos, e a tua língua, ela não cabe no teu céu da boca, então ela vai ficar empurrando. E aí desenvolve toda uma disfunção de fala. Sim. Deixa eu ver o que ela colocou ali. A Clarissa colocou, as minhas 2 filhas mamaram até quase 10 anos de idade. Uma parei porque não comia e não dormia. E a outra porque senti que para mim como mãe e para minha filha já era o momento. Eu acho que tem como se fosse um instinto de mãe também, né? De quando percebe que é um processo, um ciclo que está se fechando, né? Do mamar. E para a gente puxar o gancho com a função paterna que a gente falava, assim, seria muito legal se nós mulheres conseguíssemos aos poucos inserirmos essas conversas com os nossos parceiros, nossos maridos, nossos cônjuges, do tipo, marido, o que você acha? Né? Por que tem que ser só uma decisão da mãe? Né? O desfraude, o desmame, o vai para a escolinha ou não, dorme na cama dos pais ou não. Porque geralmente a mulher, na sua autonomia e na sua liderança, né? A gente sabe que uma mãe vira uma leoa mesmo, né? A gente sabe que essa leoa aí, ela dá conta, ela trabalha, ela estuda, ela cuida do filho, ela cuida da casa, cuida do marido com o pé nas costas, né? A gente sabe disso, né? Sim. Não sei o quanto isso é saudável, né, gente? Eu não sei o quanto a gente precisa ainda ser essa super power, né? Acho que a nossa geração já é uma geração onde os parceiros estão incluídos nos processos de tomada de decisão. Né? Então a minha orientação sempre é: o que você e o seu parceiro decidiram sobre o filho de vocês? Sim. O quanto vocês estão incluindo as decisões com o seu cônjuge, com o seu marido. Também é um assunto polêmico, também fica para reflexão.
Porque a sociedade não está acostumada a isso, gente. A sociedade está acostumada com pais que estão presentes nos finais de semana, pais, eu digo homens, né? Que estão presentes nos finais de semana e durante a semana, se der, ele brinca. Se der, ele busca na escola. Se der, ele faz a comidinha. Se der, ele leva pro parquinho. Se der. A mãe tem que dar. Uhum. A mãe... E isso é uma O coisa pai que é se der. e naturalizou muito isso como algo comum, né? De ver, né? Ah, não, o pai estava cansado. Ah, não, o pai teve o futebol. Ah, não, o pai teve isso. Então, sempre é como tu falou, se der, porque o que está sendo colocado na frente do teu filho, né? Que é tão importante a mais do que estar com ele, né? Eu acho que é muito legal ter esse tipo de reflexão também. A Rose colocou, realmente minha filha faz acompanhamento com a fono e ela tem 4 anos. E pedi para mim tomar leite para ter leite no peito. E ela mamou até 3 anos e parou porque secou o leite. Me dá uma dó. Oh, secou teu leite, né? Então, assim, é o real da coisa, né, gente? A gente vive o real da coisa, né? A gente simboliza o que dá, a gente usa o nosso imaginário no que dá, mas o real é esse. Então, paciência. O que você vai fazer? Você vai fazer E uma também, massa, assim, vai inventar outra forma de suprir. aham, Porque a gente é ótimo para invenção. Já pararam para pensar nisso? é, Nós somos bons. O ser humano tem a capacidade incrível de se reinventar. sim. E assim, ela mamou até os 3 anos, né? Às vezes também é uma forma de a natureza tá dando seus sinais, né? De, ó, Exato, esse ciclo fechou, né? A, exato. a E, quem não gente, acredite, mas eu sou dessa ideia, assim, que a natureza, ela vai trazendo pra gente os sinais, né? verdade. A gente é que às vezes não presta atenção, né? Uhum. Mas há tantas formas da gente criar vínculos com nossos filhos. Sabe? Há tantas, você falou, né, na clínica que chegam, pais que não estão presentes, que estão trabalhando, que acabam comprando, que acabam negligenciando, que acabam deixando muito tempo na internet. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Criança não quer qualidade, não quer quantidade. Criança quer qualidade. Se ela sente que o tempo que você disponibilizou para sentar com ela no chão, ficar olho no olho, né? A criança é pequenininha, a gente é grande. Então é importante Uhum. que a gente alcance um equilíbrio com essa criança. É importante que a gente olhe no olho dessa criança e explique para ela: olha, mamãe e papai agora não podem, mas depois podem. Ou a gente vai brincar, escolhe qualquer brincadeira que a gente vai brincar agora com você. Depois não. As coisas precisam ser ditas para as crianças. As crianças entendem. As crianças entendem o que acontece. Elas capturam o cenário. Então, nada é melhor do que o diálogo para você fazer o seu filho e a sua filha entenderem que algumas coisas ela pode e outras coisas ela não pode. Que nesse momento a mãe ou o pai, ou seja quem for, gente, pode ser tia, avó, amigo, sobrinho, dinda, não importa, mas que este adulto já inserido no universo da linguagem, para que ele possa trazer essa criança, né? Porque a criança aprende a falar à medida que ele escuta o adulto falando. À medida que ele escuta uma música tocando, à medida que ele escuta um desenho na televisão, à medida que ele escuta outras crianças falando. Por isso, tão importante a audição. Por isso, tão importante uma audiometria. Por isso, tão importante o teste, né? A triagem auditiva neonatal. São Sim. 8h35.
O que eu ia falar? Me fugiu. Ah, tá. Não, mas é essa questão do tempo de qualidade, né? Que é tanto falado, mas é importante estar de fato, né? Não estar ali de corpo e não estar ali de alma, né? Mas é muito assunto para ser comentado, né? Já está no teu tempo, do teu compromisso, né? Mitra, também não quero te atrapalhar. Mas quem sabe, outros momentos a gente volta a conversar, né? Sobre alguns aspectos que eu acho que é sempre Claro, muito válido. Né? Obrigada claro. por disponibilizar o teu tempo, né? Por estar trazendo as suas informações, que sempre são muito ricas. E quem sabe a gente marca mais alguns encontros. Tá bom, tá bom. Vamos marcar aí, vamos seguir conversando. Tu até tinha me pedido, né? Pra gente poder fazer 2 ou 3 falas, né? Então, a gente pode entrar um pouco. Isso. A gente pode entrar um pouco na clínica do autismo, né? Eu tenho um pouco de experiência aí também, né? A gente Uhum. pode Ah, falar legal. um pouco sobre os atrasos de fala, né? Quando precisa falar, Ótimo, quando, ótimo. né? Então, acho que a gente deu um geral, assim, uma pincelada geral, né? Tem um monte de gente aqui que eu conheço. Beijo para todo mundo. Crista, Márcia, Luiz entrou aí. Luiz é médico da família lá em Curitiba. Tem uma galerinha Ah, aqui, gente. legal. André, beijo. Pati, legal. Show. Eu tô hoje, falei muita live aqui nessa vida. Daqui a pouco eu vou chegar. Na outra Essa vida online. a gente fez um lançamento, eu tô aí trazendo um curso online sobre voz, sobre comunicação. Estou com o meu canal no YouTube, até para o pessoal que não me conhece, meu canal é o Conecta Comigo. Então, se dá uma olhadinha lá no YouTube, estamos aí preparando umas coisinhas legais e fico à disposição da tua clínica. E eu sei que tu é super dedicada, né, Anne, com o teu trabalho, então te agradeço o carinho, o convite. Então tá. Então, quem sabe em breve a gente retorna por aqui, então. Um beijão, Mitra, Vamos e sim. até mais. Beijo. Boa noite. Tá? Beijo. Obrigada, Boa Anne, noite. mais uma Tchau, vez. tchau. Tchau.